寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だよ。 Olá, samurais gigantes do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiro recado, queria mandar um salve pro meu amigo Murilo, pra minha amiga Dori, que eles me pediram bastante para fazer sobre esse tema do Vietnã. Segundo recado, eu vou deixar o vídeo aqui sobre os comunistas e as guerras no período deles aqui nos cards e na descrição. E segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês vão querer. Não teve votação essa semana porque esse vídeo já está gravado. Link do Insta na descrição também. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Então, finalmente, eu vou fazer um vídeo sobre a Guerra do Vietnã. É um assunto que é muito pedido, só que antes de contar a guerra, eu vou contar as causas que levaram à guerra. Como eu disse no vídeo do Ho Chi Minh, depois da Segunda Guerra, da ocupação francesa, da ocupação japonesa na Indochina, o Vietnã se proclamou independente com sua capital Hanoi. Aí tudo bem. Só que lembra que eu disse também que o Ho Chi Minh era um líder e tinha várias outras pessoas que queriam ser líder também? E daí o Vietnã foi dividido em dois, em Norte e Sul. O Norte era o Vietnã comunista, apoiado pela China e União Soviética, e o Sul era o Vietnã capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Um tempo depois, o Vietnã ele ia fazer uma votação para se reunificar, e não ia ter mais Norte e Sul, ia ser só um Vietnã só. Porém, o Vietnã do Norte queria que o Vietnã fosse comunista e o Vietnã do Sul, obviamente, queria que o Vietnã fosse capitalista. Só que até então só era pressão na documentação, na base da canetada. Só que durante esse período teve um golpe de Estado no Vietnã do Sul, onde o novo prefeito dizia exatamente que o Vietnã não deveria se unificar como um país comunista, se unificar como um país capitalista. E no norte tinha o Ho Chi Minh, que pensava a mesma coisa sobre o Vietnã do Sul, que devia ser um país comunista, não um país capitalista. Com as diferenças políticas e ideológicas entre esses dois, o sinal que estava perto de uma guerra era bem claro, era bem óbvio. Só que com tanta instabilidade em ambos os governos, em 1959, Ho Chi Minh manda os Vietcongs invadir o Vietnã do Sul e atacar uma base norte-americana, o que foi o estopim para estourar a guerra entre os dois Vietnãs. Só que de 1959 até 1964, eram apenas os Vietnãs brigando entre si, apenas com um apoio ao outro da União Soviética e da China para o norte e um apoio ao outro dos Estados Unidos para o Vietnã do Sul. Não era nenhum conflito muito grande até aquele tempo. Só que mesmo com a ajuda dos americanos, o Vietnã do Sul ainda estava levando a pior na guerra. E como estava em período de Guerra Fria, os Estados Unidos eram um país totalmente anticomunista, essas coisas todas, no ano seguinte, em 1965, os Estados Unidos decidem intervir diretamente no Vietnã, levando de início 183 mil soldados americanos em bases do Vietnã do Sul. Esse número aumentou muito, chegando até 543 mil em 1969, mas eu vou explicando até lá. No começo da guerra, os soldados americanos estavam tendo muita baixa justamente por não conhecer o lugar direito. Era um lugar muito úmido, que tinha muita árvore, muito mato. Os americanos não estavam acostumados com isso e não eram soldados da Segunda Guerra, eram recrutas, eram novos soldados. Eles não estavam esperando os soldados com chapéu de palha e uma AK-47 só, em cima de uma árvore. Isso estava dificultando demais o conflito, sem contar as armadilhas que eles estavam caindo dos vietnamitas. Eram desde pregos no chão com um pedaço de fezes que infeccionavam a perna dos americanos, até espetos de bambu e soldados em cima de árvores, como sem proteção nenhuma. E como nesse tempo os Estados Unidos, China e Rússia, se eu não me engano, tinham assinado um tratado para não usar bomba nuclear, os Estados Unidos então vamos jogar limpo, então não vamos usar bomba nuclear, mas eles não disseram nada de a gente não usar bombas napalm e agente laranja. Então os americanos fizeram isso, usaram napalm, agente laranja, para fazer os galhos da árvore caírem, para facilitar a visão dele, para matar qualquer um Vietcong que tivesse escondido.
Só que o que eles não esperavam é que os Vietcongs já tinham feito até uns túneis subterrâneos, umas cidades subterrâneas, que o efeito do napalm, o efeito do agente laranja não chegava até eles. E para vocês terem uma noção, os Vietcongs conseguiram fazer túnel subterrâneo até bases norte-americanas, onde eles descobriam tudo dos soldados americanos, tropas, essas coisas todas, estratégia. Eles estavam sempre a um passo à frente dos americanos e um passo à frente também dos seus vizinhos do sul. Depois que os americanos, depois de um tempinho, depois que os americanos conseguiram descobrir sobre esses túneis subterrâneos, eles ainda conseguiram fazer uns labirintos subterrâneos para confundir os americanos e matar eles por trás. Beleza, até aí tá, uma estratégia de guerra. Só que eles tinham um pacto, tanto os Vietnãs, quanto a China e a Rússia e os Estados Unidos tinham um pacto de não invadir Camboja, nem Laos, nem os países vizinhos lá, que a guerra era só dentro do Vietnã. Mas como já dizia Ho Chi Minh pegou o papel e rasgou, alegando que era um simples papel que não mudava nada. Fazendo isso, ordenando os Vietcongs a mudar a rota deles, tanto pelo Camboja, tanto pelo Laos, para surpreender os americanos. Isso acabou irritando os americanos também, que acabaram bombardeando Laos e o Camboja, alegando que eles escondiam os Vietcongs. Sendo assim, eles acabaram, infelizmente, matando muitos inocentes de países que não tem nada a ver, e acabaram criando grupos de guerrilha, como no Camboja temos o Khmer Vermelho, fazendo guerra civil, acabaram fazendo com que toda a Indochina fosse guerrear. Existiam que estavam na linha de frente junto, como um exemplo, a Tailândia estava junto com os americanos, mas não eram soldados, eram mais uma equipe médica. Eu vou deixar aqui em algum canto da tela os combatentes e os apoiadores. Taiwan estava apoiando os Estados Unidos, obviamente. Enquanto até mesmo, por exemplo, Cuba, que está à distância, está bem aqui na América, estava apoiando o Vietnã. Então, estava uma confusão só. Mas eles só estavam apoiando, eles não estavam intervindo diretamente nem indiretamente. Eles só estavam, vai lá, bate nele, quebra ele. Enquanto isso, o Vietnã do Sul estava levando a dele, estava avançando devagar. Não tanto quanto os americanos estavam avançando, porém, eles estavam caminhando junto. Durante um período da guerra, os Estados Unidos fez uma operação chamada Operação Fênix. Me perdoem se eu estiver errado. Que consistia simplesmente em torturar, arrancar informação de todo mundo que não fosse anticomunista ou então que fosse do Vietnã do Norte, incluindo mulheres, crianças, pessoas idosas, já que eles não tinham conhecimento de quem eram os Vietcongs, já que não eram pessoas fardadas, como eu avisei no começo do vídeo. Isso manchou muito, mas acabou com a reputação dos Estados Unidos, já que essa guerra estava sendo transmitida quase que ao vivo, através de fotos, documentos. Tinham muitos fotógrafos lá, então eles estavam só esperando brecha dos Estados Unidos. E a opinião pública começou a ficar do lado do Vietnã do Norte, a apoiar o país comunista. Isso foi bom, tanto para a China quanto para a Rússia, principalmente naquele período de Guerra Fria. E até mesmo de dentro dos Estados Unidos, que os próprios americanos estavam indo contra os americanos, dizemos assim, os hippies, na verdade, estavam fazendo protesto, faça paz, não faça guerra, fizeram shows contra a guerra do Vietnã, contra a guerra da Indochina, eles queriam só paz e amor. E os Estados Unidos estavam um caos também, que eles estavam gastando muito dinheiro com essa guerra. Era muito caro manter um soldado, manter ele armado, manter ele bem alimentado, manter ele saudável, sem contar os que tinham que voltar, que acabavam tendo que gastar dinheiro com medicamento para amputar a perna, amputar braço, comprar caixão. E começou muitos movimentos assim nos Estados Unidos que pressionou o presidente Richard Nixon de uma tal forma que ele foi praticamente obrigado a assinar um cessar-fogo, que ele assinou em 1973. Fazendo assim toda a tropa americana sair do Vietnã do Sul, apenas deixando armamento como helicóptero, metralhadora, canhão, tanques de guerra, voltando a apoiar indiretamente, igual estava a União Soviética e a China,
Apesar daquele empate dos americanos estarem levando muito abaixo no Vietnã, o Vietnã do Sul ainda estava conseguindo se manter. Só que depois que as tropas norte-americanas saíram do Vietnã do Sul, não demorou muito tempo para que eles perdessem a guerra. Tanto é que já em 1975 os Vietcongs dominaram Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul. Em 1976, o Vietnã já foi unificado como um país comunista. Sendo assim, o Sul ele acabou perdendo em pouco tempo, sem deixar um rastro sequer de esperança. Sem sequer deixar pelo menos o Sul dar uma respiradinha, dar um contra-ataque, não. Ele foi praticamente massacrado pelos Vietcongs. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se preocupem que mais pra frente eu vou fazer sobre os conservadores da China, do Vietnã, da Coreia, desses países, do Camboja talvez também, desses países que já foram normais e agora são países considerados comunistas. Não se esquecem de seguir lá no Insta, essa semana vai ter votação. Falou e até mais!